Então vamos lá. Agora, oficialmente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Olha, faz tanto tempo que eu não palestro nesse horário. Até falei, Rafa, acho que foi segunda-feira que a gente acabou conversando, né? Então, o tema de hoje da nossa palestra é gestão de carreira e marketing pessoal. Vamos trabalhar essas duas competências, vamos chamar assim. Meu nome é Paulo Paiva, eu não sei se vocês já ouviram falar de mim, né? Espero que sim. Aqueles que não, já são colegas agora, a partir desse momento, né? Todas as informações que a gente trabalhar aqui com vocês, o objetivo é de trazer conteúdos para vocês que ajudem vocês na carreira de vocês, né? É um time aqui totalmente de engenheiros. Eu dou aula na pós-graduação aqui, em sistemas de SGI, correto? Black Belt, produção. Tem algumas pós que eu faço aqui com 3 coordenadores. Eu nunca lembro o nome. Só que as disciplinas são gestão de pessoas, gestão de talentos, coaching e liderança. Essas disciplinas que eu tenho desenvolvido com eles. E geralmente quando a gente fala de gestão de pessoas é incrível, principalmente na área de vocês. Muitos falam assim, mesmo na pós-graduação. Eu precisava ter tido essa aula antes. Né? E isso eu fico bastante feliz, porque eu sou um ser estranho no meio de vocês. Eu lido com gente. Então, para mim é natural fazer isso daqui, lidar com vocês, estar próximo de vocês. Muitas pessoas falam, até mesmo por questões de redes sociais, Paulo, por que você só não faz rede social? Por que você não está só no YouTube ou no digital, né? Vamos falar assim. Eu falo, poxa, eu sempre acreditei nessa frente. Embora hoje eu faço meio a meio, né? Tem um pouco de rede social e tem grande parte dos clientes com quem eu falo no dia a dia, até mentoria, consultoria individualizada, é feito individualmente. Por quê? Tudo parte do ser humano, dessa essência de quem nós somos. Então, discutir sobre, basicamente, sobre marketing pessoal e gestão, né, a gente precisa entender que são habilidades fundamentais para o sucesso da nossa carreira. Seja para você ter uma carreira, mesmo que seja profissional dentro de uma empresa, para empreender, né? Ou basicamente para que você possa ter crescimento de carreira. Ou seja, vocês estão terminando a engenharia daqui a pouco e de repente você já tem que estar engatilhando aí, pensando em alguma coisa numa pós-graduação. Por quê? Porque são áreas extremamente competitivas, né? E precisando de inovação e atualização o tempo todo. Então, falar um pouquinho sobre gestão de carreira é cuidar da carreira. E quem cuida da carreira, basicamente? Né? Eu venho de uma geração passada que quem cuidava da carreira, basicamente, era a empresa que gerenciava a nossa carreira. Então, uma das coisas que a gente já tem que desmistificar, que basicamente não é... Tá funcionando? Som. Tá. A gente tem que desmistificar que, basicamente, a carreira quem cuida somos nós. Então, carreira, você tem que nutrir isso. É como se fosse um vasinho de planta e você tem que ali aguar, de vez em quando dar uma fofadinha ali na terra para gerar oxigênio, para nutrir, para que aquilo vá crescendo, né? E vá trazendo frutos. Então, a gente precisa entender exatamente essa questão da carreira como algo importante. Quem tem que conduzir essa carreira sou eu. A empresa, ou dependendo da empresa, parte dela ela pode contribuir com o seu desenvolvimento, com o seu investimento. Mas hoje as empresas não fazem coisas que faziam há 20, 30 anos atrás. Né? Então, geralmente a gente vai falar assim em termos de gestão de pessoas, em termos de recursos humanos. Os talentos, as pessoas que mais se destacam, que têm mais alta produtividade, maior performance, maior desempenho, basicamente essas serão convidadas a assumirem maiores cargos. A assumirem maiores cargos, eu assumo maiores responsabilidades. Assumir maior responsabilidade, eu tenho ganhos maiores. Não dá para ganhar mais com menos responsabilidade. Todos os dias eu estou nas empresas, basicamente desmistificando isso com vários empresários e empreendedores. Não dá para você pagar bem para quem não produz bem. Né? E basicamente eu acabo enxergando isso no dia a dia da empresa e apoiando diversos executivos e empresários aqui na região. Para isso, dentro dessa palestra, eu falei assim, o que eu vou falar para esse pessoal, né? O que eu vou levar para eles? E basicamente, eu trouxe aí uma percepção para vocês dessa construção da imagem, que é você se preocupar com o todo. Porque quando a gente discutir
Basicamente, gestão de carreira, eu estou falando de competências, habilidades. Quando eu falo de marketing pessoal, parece que ele é bastante subjetivo. Principalmente para aqueles que são mais racionais, para aqueles que são mais analíticos, né? As pessoas com características mais analíticas, muitas vezes não consideram as questões do marketing pessoal. E isso muitas vezes deixa você fora do jogo. Daqui a pouco a gente vai abrindo um pouco mais o leque para vocês entenderem. Então a importância hoje do conjunto do que define marketing pessoal, está lá no final da nossa apresentação, está diretamente ligado a como eu lido com isso, com uma grande possibilidade de crescimento de carreira. É como se fosse uma estratégia. Toda vez que a gente pensar numa estratégia de marketing pessoal, ela potencializa, né? Ela coloca você numa linha de frente, muito diferente daqueles que não estão pensando sobre o seu marketing pessoal. Aparentemente, a gente entende marketing pessoal de uma certa forma um pouquinho fútil. Mas vocês vão percebendo, e eu provo para vocês com o tempo o quanto isso faz sentido no dia a dia, ok? Minha formação, a primeira formação minha, eu sou administrador de empresas. Aí eu fiz especializações em recursos humanos, fui entender um pouco de gente, comecei no chão de fábrica, basicamente, né, num grupo Votorantim, uma das grandes empresas aí da região. Então eu comecei como auxiliar de embalagem, e ali eu fui passando por processo de seleção interno e cheguei no RH. Cheguei aonde eu queria. E sempre fiz muito bem meu trabalho, mesmo na operação. Desde varrer um chão, a fazer uma embalagem, a organizar um almoxarifado. Isso para mim nunca foi um problema. E isso facilitou muito a minha linguagem, porque com a consultoria hoje, eu faço uma gestão 360, então é uma metodologia que eu trabalho dentro das empresas, eu falo com todos. Do faxineiro a, basicamente, ao CEO, ao diretor de uma empresa. Porque todos são importantes para mim dentro da gestão 360. Ok? Então eu comecei no chão de fábrica e ali me trouxe várias experiências. E essas experiências eu fui trazendo para a consultoria, fui trazendo para o trabalho. Depois de algumas especializações que eu fiz em gestão de pessoas, eu fiz uma especialização também para entender mais de gente, como a formação em psicanalista. Eu trouxe a psicanálise para dentro do trabalho de consultoria. Por quê? Porque eu enxergava que muitas pessoas, como vocês, muitos profissionais, tinham métodos e processos de trabalho, tinham equipamentos, tinham tecnologia, tinham inovação dentro das suas áreas, mas faltava uma certa produtividade. E a gente media alguns indicadores de nível de satisfação de colaboradores, de time, de equipe. Né? Por que um turno produz mais do que o outro? Né? E eu comecei a perceber isso dentro de uma cultura, né, de 8.500 colaboradores, que era possível a gente medir isso. Aquilo que o RH muitas vezes a gente enxerga que é dinâmica de grupo, que é vamos encher bexiga, eu comecei a perceber que o RH tem uma área muito técnica, que é a área de T&D, treinamento e desenvolvimento. E eu comecei a medir isso através da pesquisa de clima. Poxa, se a empresa ela paga bem, se a empresa ela traz os benefícios que ela traz, e as pessoas ainda insatisfeitas, e comecei a perceber que a insatisfação estava na onde? Principalmente na gestão, nos líderes, né? Por quem eu estava sendo direcionado, por quem eu estava sendo liderado. E também problemas de relacionamento de equipe. E aí, basicamente, eu comecei a fazer um projeto, pedi alguns recursos na Votorantim para uma pessoa muito importante, já vou mostrar lá para vocês, e ela pegou e falou assim, me explique melhor. Eu falei, olha, aonde o senhor investe aqui, é uma metáfora, 100 mil reais por mês em treinamento, entre equipe de engenharia, equipe técnica, máquinas, etc., eu gostaria de 30% desse budget para investir em pessoas. Porque eu tenho um engenheiro excepcional, mas ele não sabe falar em público. Então ele vai para uma reunião de análise crítica, ele tem uma planilha, ele tem um BI bem estruturado, mas ele não consegue vender isso. Ok? Muitas vezes ele não consegue fazer a gestão do time, porque time não é linear, não é uma máquina. Pessoas são variáveis, elas oscilam o tempo todo. Então o maior desafio para quem busca cargos de liderança ou de gestão é aprender a lidar com pessoas. Para aprender a falar com pessoas, eu preciso, uma das habilidades é a comunicação. Se não, a primeira, que é a competência de comunicação.
Comunicação, você cria empatia, você cria formas de abordagem, você cria feedback, né, para que você possa lidar. Então, o seu trabalho não se restringe numa planilha, num fluxo, num procedimento. Esse é o meu maior desafio hoje dentro das empresas. O tempo todo está falando com pessoas que estão nesse cargo para falar. Abaixo de você tem 30 pessoas, 40 pessoas. Quem vai produzir o resultado disso são pessoas. Você é uma pessoa, as pessoas que estão abaixo de vocês são seres humanos e a gente precisa entender exatamente isso. Mas a psicanálise me trouxe esse olhar profundo de ajudar as pessoas a destravarem aí essas habilidades comportamentais. Depois eu fui para a Índia, fiquei um tempo estudando liderança lá e fui entender uma visão um pouco mais holística de um país, né, que por um lado ele é extremamente paupérrimo e por um outro lado ele é extremamente rico. Essa diferença. Mas uma visão muito mais da espiritualidade, né? Como que as pessoas gerem ali, quais são os valores dentro de um país como esse. Aí terminei um curso de psicologia transpessoal. Enfim, tenho formações em coaching, né? Já como consultoria já há 18 anos, e aí a minha trajetória vem dessa bagagem. Saio do Grupo Votorantim, 8.500 funcionários, vou para a Skin Cariol, vou ajudar no processo de gestão, de feedback 360, são 11.500 funcionários, ajudei a construir os processos da área, assumi a área de gestão de talentos, ou seja, entender dentro de 11.500 funcionários, quando você abre um processo de trainee, quantas mil pessoas escrevem, qual é a peneira disso, né? E basicamente quantas pessoas vêm para um projeto. E quando essa pessoa vem para um projeto, ela vem do Acre, vem do Ceará, vem de Minas, vem de vários estados, e nós, gestores de pessoas, temos que cuidar dessas pessoas, porque é um dos maiores bens que a empresa tem, são as pessoas, para que elas deem certo. Então vamos pensar num processo de trainee que entra 10 pessoas, basicamente 4 em 24 meses se tornariam gestores. Então você imagine o nível disso com a apresentação de projeto a cada 6 meses. E projetos com resultados, né? Que você consiga fazer o ROI, retorno sobre o investimento. Você tem que provar que isso funciona. Então esses são os grandes desafios dentro da empresa. Essa é uma foto de quando eu cheguei assim, no RH, ali é um book de indicadores que eu comecei a desenvolver e saiu num livro, né? Entrei na empresa como ajudante de embalagem numa linha de produção. Hoje estou trabalhando com pessoas na área de recursos humanos. Meu papel é ajudar pessoas a se desenvolverem mais e a descobrirem suas habilidades. Acho isso muito legal, fazer com que as pessoas se sintam mais valorizadas. Isso aos meus 20 anos de idade. E com uma grande responsabilidade. Mas a responsabilidade hoje, eu estou com 46 anos de idade, ela vai mudando. Eu sempre falo isso para as pessoas em palestras. Com 20 anos você tem um nível de perspectiva de vida, aos 30 você tem outro, aos 40 você tem outro, né? Eu espero ter vários 40, né? Porque parece que uma vida só não é o suficiente. Quem me conhece sabe, né? Eu basicamente eu trabalho 20 horas por dia, mas eu falo que eu não trabalho. Então já é algo que eu tenho muito prazer em fazer, né? Resolver problemas, tomada de decisão, para mim não é um problema. Né? É muito satisfatório. Mediar problemas dentro de uma empresa. Então isso é muito interessante. Mas eu não seria quem eu sou se eu também não reconhecesse determinadas figuras que talvez para vocês possam parecer estranhas ou distante por uma questão de idade. Não é? 3 pessoas importantes. A terceira vem depois. Primeira pessoa, Antônio Hermílio de Moraes, presidente do Grupo Votorantim. Né? Tive o prazer de conhecer ele, tive o prazer de falar com ele, tive o prazer de estar em algumas reuniões com ele. E eu era café com leite. Eu era um moleque no meio de um monte de dinossauro. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi ouvir. Né? Ouvir as pessoas, observar as pessoas. Eu sou um ótimo observador. Eu posso esquecer seu nome, mas se eu ver sua letra, a sua fisionomia, eu não esqueço mais. Então, assim, uma das coisas que eu olhei bastante foi a questão de como esse cara era um visionário, um empresário, uma pessoa humilde. Né? Eu brinco, basicamente vestia o mesmo terno 365 dias do ano. Mas, quando descia no chão de fábrica, as pessoas, basicamente, todo mundo idolatravam, tinha interesse em chegar perto dele, entregavam cartinhas para nós no RH,
solicitando coisas, desde uma casa, a uma faculdade, a uma ajuda, e ele sempre falou, ouça as pessoas e tente resolver o problema delas. Sempre valorizou muito pessoas. Então eu tive o prazer de olhar para essa pessoa. Em programação neurolinguística, em cursos de autoconhecimento, a gente chama de modelagem, né? Então, modelagem é uma técnica que basicamente você precisa se espelhar em pessoas que você acreditam que tenham valores ou que vocês gostariam de se parecer com elas, tecnicamente falando. Isso é muito importante, vocês construírem isso mentalmente, né? A gente chama de mapa mental para poder te ajudar a criar essa fixação. Então, eu trago um pouco do conservadorismo de um cara de 46 anos de idade, mas é um conservadorismo sempre avançando. Diferente de uma geração hoje que avança 10 passos ao mesmo tempo, né? Mas também se algo acontecer de errado, é mais difícil você recuperar. Eu sou de 46 anos com a energia de 20, né? Com pensamento aí de Matusalém. Ou seja, eu quero basicamente avançar todo dia um degrau. Eu venho fazendo isso. E isso você precisa entender que é importante. Por outro lado, conheci uma figura sensacional, estive na casa dele, tivemos um trabalho em conjunto, levei os alunos, quando eu dava aula, no projeto do Aprendiz com Roberto Justus. Um cara que é um tubarão, é extremamente competitivo consigo mesmo, não é com os outros, não é com os seus clientes, ele é competitivo. E ele falou, cara, por que você não está no programa na vez de ficar me ajudando? Eu falei, poxa, não. Eu acho que não daria certo. Eu também tenho um perfil bastante forte. Hoje é bem domado. Mas é uma figura sensacional porque ele é extremamente competitivo. E quando ele me recebeu aqui, no sítio dele aqui em Porto Feliz, ele falou assim para mim, Paulo, pense o seguinte, eu não admito perder no squash nem para ninguém, né? Nem para os meus filhos, para nenhum visitante. Eu não posso perder, mas é uma coisa que está nele. Então ele tem uma característica muito bacana, porque ele é muito comunicador, ele é um excelente estrategista, e ele, basicamente os feedbacks dele são feedbacks muito fortes. As pessoas, para aguentar um feedback dele, tem que ser muito forte. Quem já assistiu o programa Aprendiz, quando ele conduzir o programa Aprendiz, sabe exatamente. Se seu inglês é ruim, ele fala, cara, você vai chegar na onde com esse inglesinho seu, né? Falando desse jeito. Se a sua escrita é ruim. Então, ele sempre pega muito no pé. O perfil de um executivo como esse, ele só pega no pé daquelas pessoas que ele acredita, porque ele não perde tempo com pessoas que quer fazer mais ou menos. E eu aprendi isso com o Roberto, né? Construir uma rede de pessoas, de relacionamento, que estão a fim realmente de fazer algo diferente. Isso faz diferença no dia a dia. Então eu trouxe um pouco também desse olhar do Antônio Hermílio de Moraes, que eu tento fazer essa percepção de espelhamento, do conservadorismo, porque era importante para a gente ter sucesso. Mas ao mesmo tempo tem a questão do Roberto, seja agressivo com os negócios, não com as pessoas. Né? Eu sempre falo em curso de relacionamento interpessoal, seja duro com o problema, leve com as pessoas. As pessoas não entendem isso no dia a dia. As pessoas, elas fofocam uma das outras, elas reclamam uma das outras, elas reclamam do chefe, elas reclamam da empresa, a empresa faz uma melhoria, elas reclamam de tudo aquilo, mas o que eu tento buscar para as pessoas, né? Aprendam a se relacionarem, sejam duros com o problema, não com as pessoas. Senão a gente compra inimizade o dia todo, né? E aí fica difícil. Então, essas duas pessoas foram muito importantes para mim. E aí, no meio que vai surgindo ali uma pessoa ali que acaba tendo essas características, emprestando essas características. Vamos ver aqui. Ele está onde? Foi. Terceira pessoa. Essa pessoa é uma pessoa muito importante, porque assim, embora eu não tenha desenvolvido uma relação tão grande de amizade, foi uma pessoa que, quando eu fui entender o mercado de palestra, porque uma palestra, hoje ela basicamente, no mercado, um bom palestrante, ele começa em torno de 6K e é infinito, mas a média de um palestrante bom hoje é 40K, para uma palestra de 50 minutos. Eu fui entender isso
com ele, com o Edilson Lopes. Ele é fundador do grupo KLA, um dos maiores grupos, virou uma franquia de palestrantes na área comercial, na área de vendas. E num hotel em São Paulo, eu fui gravar um DVD, fui fazer um talk show, falar sobre várias competências e habilidades de liderança, motivação. E ele falou, Paulo, você é bom, cara, mas eu sou muito conservador. O bom para mim não é assim tão simples. Ele falou, você é muito bom, você tem que embalar. E eu não entendia isso. O que é embalar, né? E aí eu fiquei conversando com ele mais ou menos por 1 hora antes de fazer a gravação. E ele falou, cara, você tem que embalar. Eu estou pesquisando você aqui, seu histórico, tudo que você faz, a forma como você fala, como você pensa, você tem que embalar. Eu não entendia. Eu falei, fala para mim o que é embalar. Você precisa escrever. Você precisa pegar isso que você tem, que é seu, e escrever, formalizar. Aí eu comecei a entender, né, embora hoje a gente não fale tanto de livros mais, mas a gente tem cursos online que traz a mesma perspectiva, vamos chamar assim, e você também tem aí vários outros pontos, que são os e-books, né, que você consegue materializar determinadas coisas. E aí eu fui escrever. Eu escrevi um primeiro livro, solo, um pouco mais técnico, e hoje eu estou no 5º livro. Então, eu falo um pouquinho sobre treinamento e desenvolvimento, estratégias dentro das empresas, de como fazer o desenvolvimento de uma empresa. Aí depois eu trouxe 2 livros focados a coaching, né? Trouxe um livro falando sobre o poder do otimismo, né? Eu fui estudar um pouquinho o otimismo. Pessoas otimistas, elas têm mais sucesso. É comprovado isso. É perceptível isso. A pessoa que ela acorda com uma visão mais positiva, o quanto ela tem capacidade de transformar a sua rotina, o seu dia a dia em maior produtividade. Tá? E também trouxe um livro que basicamente eu trouxe o case ali de 2 coaches que estavam acompanhando, um controller e uma administradora. E eles me cederam todo o depoimento, a gente construiu esse livro meio que juntos, né? Que fala também sobre o poder da felicidade. Porque existe uma regrinha que eu trago dentro da minha metodologia que faz com que um dos pontos traga a felicidade para a pessoa, mas para que ela consiga atingir determinados objetivos. Então, Edilson foi essa pessoa inspiradora para mim, que me questionou numa cadeira de hotel, onde eu fui para gravar algo, fui lá estudar para poder gravar algo, e ele falou, cara, você tem que embalar, você já é o seu próprio conteúdo. E eu fui entender isso. Tudo isso, gente, para construir a ponte, para a gente poder enxergar o que é o marketing pessoal. O marketing pessoal é todo esse conjunto do que eu estou falando para vocês. Ele começa na sua base de escolha, que às vezes a gente não sabe escolher muito bem, porque a gente tem que escolher muito cedo, muitas vezes, né? Mas já começa na sua base de escolha. Vamos lá. Ele dá um delay aqui. E aí, para embalar, eu comecei a entender e como que eu embalo numa era que não se vende mais livros, né? Aí eu vim para o digital, né? Eu vim para a área digital, basicamente há uns 5 anos, né, Juliano? Mais ou menos há uns 5 anos. O Juliano está comigo há 3? 2,5? Há 5 anos eu tive que criar uma marca, que eu sempre fugi disso, que era criar a minha marca. Eu nunca quis aparecer no mercado, como o Paulo. Eu era um consultor. Por muitos anos dei aula, em curso de administração, serviço social, em várias outras instituições de ensino, né? E na área de graduação mesmo. E aí eu falei, cara, não dá mais. Pelo volume de palestra, treinamento, de escrever, etc., não estava dando mais. Aí eu fiquei só com pós-graduação. E nesse sentido, eu fui construindo e aperfeiçoando esse embalar. Esse embalar, ele vem com uma visão de que eu preciso também disso, de recursos digitais, não ter medo disso, lidar com isso e fazer com que isso chegasse a mais pessoas, com qualidade. Né? Uma coisa que eu sempre preservei entre fama e sucesso é o sucesso. Porque a fama, ela é instantânea. Vocês vão perceber, muitas pessoas elas vislumbram a fama, mas a fama é instantânea. Porque hoje, aquilo que você está achando bom, daqui 5 segundos você vai olhar, você vai encontrar algo melhor. E isso dá um tilde na cabeça das pessoas. As pessoas elas estão perdidas nesse sentido. E a gente está tendo que trabalhar
com gestão de pessoas, com recursos humanos, dentro das empresas para poder orientar as pessoas a se enxergarem melhor, a se conhecerem melhor. E aí, Jovem Pan surge também e fui melhorando um pouquinho esse embalar. O embalar dentro da estratégia de comunicação e marketing, vocês tiveram a disciplina de marketing e vendas agora, né? Eu venho para uma perspectiva que o marketing por si só ele não faz efeito, e aí eu discuto muito com algumas agências, com as pessoas que me suportam no dia a dia, no meu time, que a gente precisa entender um pouquinho de brand, né? Comunicação mais marketing e fazer com que isso alcance as pessoas através dos canais existentes hoje. Então aqui, eu, na Jovem Pan, dando uma entrevista, em 2022, fiquei basicamente o ano todo fazendo entrevista para a Jovem Pan, e aí eu trouxe uma figura aqui. Vamos ver se vai passar aqui. Sou muito rápido. Eu acho que vai ter que clicar lá, hein? Você faz esse favor para mim, Rafa? É um videozinho branco que está lá. Mas eu acho que na hora que você clicar na imagem já vai aparecer. E aí fui para a Jovem Pan. A Jovem Pan me abriu portas aqui em Sorocaba para dar entrevistas sobre carreira, sobre liderança, sobre performance, desempenho. Em alguns momentos a gente fala sobre o que está acontecendo no mundo, sobre economia, o que está acontecendo no mercado de Sorocaba. E isso basicamente fortalece a comunicação. É isso mesmo, pode clicar. E a gente fez basicamente isso com a Jovem Pan. Mas o que fazer para minha empresa crescer? Ai, doutor Nicola, é verdade, viu? Eu sinto as lideranças e as equipes meio desmotivadas. Desmotivadas? Quem está desmotivado aqui? Eu mando demitir agora. Não, doutor Nicola, calma. Por que ao invés de demitir, o senhor não contrata Paulo Paiva, palestrante e coach? Aqui. Paiva, você acha que eu preciso de coach? Então, basicamente, a gente foi entender que para construir o marketing, eu não consigo alcançar por nenhum mecanismo de marketing, simplesmente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, a questão do brand começa a fazer mais sentido, né? Então, utilizando aí, basicamente, um teaser, né? Algo que chame a atenção para que as pessoas entendam exatamente quem é essa pessoa ou o interesse que tenham nessa pessoa, no que ela pode oferecer, que basicamente era a visão de trazer o resultado e construir uma visão mais forte. Para quem? Para quem está ouvindo só. As pessoas não estão vendo. São as pessoas que estão na rádio. E existe um grande grupo de pessoas indo para o trabalho, né, das 7 às 9 da manhã, e basicamente no horário do almoço e no horário da noite voltando para casa. É onde a gente faz esses posts o tempo todo, né, essas inserções em rádio, e isso foi fortalecendo, né? E basicamente facilita muito você falar sobre o seu trabalho na rádio, porque você fica muito à vontade. Ok? Então aqui também foi uma ação feita e executada aí. O que é importante a gente entender? Que nas últimas décadas sofremos algumas mudanças. E essas mudanças elas estão na onde? Primeiro que são as competências que elas foram mudando. Existem competências fundamentais que foram modificando e nós precisamos desenvolver. Vamos pegar o exemplo de vocês. O engenheiro de hoje é muito diferente do engenheiro de 5 anos atrás. Se você perceber que as instituições também estão se movimentando, ou seja, dentro da sua grade curricular, a gente está discutindo pessoas em engenharia. E eu falei assim, eu vou viver para ver isso. Meu irmão é engenheiro. Então, assim, eu vou viver para ver isso. Por quê? Eu venho de uma empresa que a base é toda técnica. Eram 400 técnicos e 160 engenheiros para gerenciar aí todo um processo de 8.500 funcionários. Né? Então, olha a importância que a gestão de pessoas, que as habilidades comportamentais, daqui a pouco eu vou dar um nome para isso, vem tomando e vem crescendo hoje. Gestão de pessoas, algo fundamental, gestão do conhecimento, ou seja, o conhecimento hoje é vasto, ele está em qualquer lugar, em qualquer momento, você tem condições de absorver aí esse conhecimento. Quero me aprofundar mais sobre marketing pessoal, sobre gestão de pessoas, jogou no YouTube, você vai ter uma galera falando sobre isso, né? Você vai ter muito artigo sobre isso, livros a respeito sobre isso. Outra coisa, mudança na estrutura organizacional. As empresas estão mudando, e eu chego na empresa exatamente para mudar. Eu preciso fazer com que o empresário ganhe dinheiro. E eu sempre falo para os colaboradores, torça
para que o seu... Eu trabalho para uma empresa que vende aviões Falcon. Eu sou coaching deles há 7 anos desse diretor. E o brinquedinho ali custa de 57 a 67 milhões. E eu brinco assim para as pessoas. Eu espero a hora que você, como cliente também, tenha um avião Falcon. E eu falo para os colaboradores, torça para que o seu chefe, para que o dono da empresa, cada dia cresça mais, que tenha mais abundância, porque nós mantemos o nosso emprego. Nós conseguiríamos manter o nosso salário. Né? Então isso é muito importante. Às vezes tem um funcionário que está ali criticando porque o chefe chegou com um carro melhor, porque a gente está em fases diferentes. A gente precisa entender isso. A importância de que eu preciso sim que o empresário ele consiga gerir mais trabalho e mais emprego. Então, Nemírio de Moraes, quando ele olhava assim para um espaço, num terreno ali, né, eu falo que é quilométrica a empresa, alguns de vocês podem até trabalhar lá e conhecer, ele falava assim, cara, a gente vai construir aqui um tanque, né, um forno, e vai gerar 500 empregos. Não importa o engenheiro que está ali, se é um engenheiro civil que vai fazer, doutor, a gente precisa analisar o solo, ou precisa fazer um estudo, não sei, de viabilidade. Ele já enxergou o negócio pronto. Vai acontecer. Você está entendendo? Então, assim, aí você entra com a sua parte técnica. O que é isso? Isso é feeling. Isso é uma coisa que se não se aprende. Ou você tem, ou você não tem. Então, isso é uma característica nata de muitos líderes, de muitos CEOs. Né? E geralmente eu navego exatamente nesse nível, da equipe tática para a equipe estratégica. É onde estão esses tubarões, onde estão essas pessoas com skill e um perfil extremamente diferente, né? Que faz com que a empresa, o mercado, se movimente, cresça e evolua. Ok? E abaixo nós temos as pessoas que estão ali, que são os mantenedores, são as pessoas importantes também, mas que possuem outros valores, outras ambições em suas vidas. Tudo bem? Inovação. Inovação é algo fundamental, né? Principalmente que a inovação ela veio hoje, de uma certa forma, em todos os sentidos. Ela está na saúde, ela está nos alimentos, ela está no trabalho, ela está na mobilidade, ela está na comunicação, ela está em todos os sentidos. A inovação ela está ao nosso lado. Mas é natural a gente conversar com nossos pais, alguns têm pais com 40 anos, outros com 60, que lá na época deles era melhor. Por quê? Porque não exigia tanta flexibilidade, adaptabilidade, velocidade. As coisas mudavam também no passado, mas muito lentas. Né? Então as coisas mudavam a cada século. Depois a gente começou a discutir que a cada 10 anos as coisas estão mudando. E agora as coisas estão mudando de forma instantânea. A gente já está desatualizado há 5 segundos. Olha só para você ter ideia. Né? Agora, o que você vai fazer com esse conteúdo e vai alterar a tua rota? O que com esse conteúdo você vai modificar no seu dia a dia para que isso faça sentido? Isso é a aplicação do conhecimento. E isso que vai fazer a transformação. Tá? Custo de produção mudou totalmente. Né? Principalmente aí depois, pós-pandemia, tudo mudou. Você pega uma Toyota, você pega uma Honda, se você entra até nos carros mais premiums deles, você vai perceber o quanto mudou a qualidade de alguns produtos, mas isso está geral. É um botãozinho que vem mais simples, né? Uma borrachinha mais frágil. Então, as coisas mudaram bastante. Equipamentos tecnológicos, principalmente, né? Por falta de matéria-prima. E aí a gente foi sentir mesmo que a gente é um país de terceiro mundo, né? O quanto a gente é precário, o quanto a gente é dependente também. Mas aonde a gente sobrevive bem? Agricultura, forte. Né? A gente tem espaço, a gente tem água, a gente tem terra. E muitas empresas entenderam isso. Está explorando muito o ramo de alimentos. Principalmente eu trabalho para uma empresa chamada Adimax. A Adimax é uma empresa do ramo de pet. Eu estou há 5 anos lá. Comecei com um processo de coaching para 3 pessoas importantes da família, né? E no caso era um processo também meio que, vamos chamar de sucessão, né? Os filhos assumindo também, e já estou há 5 anos lá. Implantei todo um RH corporativo, estão crescendo, acho que já estão com 4, 5 empresas, vem outras empresas aí pela frente. Então isso é muito interessante você ver. Por quê? Porque até o ramo pet, ele pensa
no alimento, como algo saudável e sustentável ali para esse nicho de mercado. E pensando até, basicamente, não só produtos com origem animal, mas também com origem vegetal. Inovação. Então a gente consegue perceber isso. Pós-pandemia, acho que muita coisa mudou, né? Para nós, de gestão de pessoas, enfrentamos vários pontos. Exemplo, né? O que as pessoas buscam como benefícios hoje? Como benefícios. Ou uma pessoa de 20 anos que está entrando na empresa, às vezes ela não quer trabalhar de segunda a sábado, ela não quer trabalhar de segunda a sexta. Está sendo aí um desafio para os gestores de recursos humanos, para a área jurídica, né? Como lidar, como orquestrar tudo isso e fazer com que você mantenha o equilíbrio e a produtividade de uma empresa. Já estão se discutindo que mundialmente, basicamente, a gente não precisa mais trabalhar 5 dias por semana. Existem estudos comprovados que só trabalhar 4 dias por semana é o mesmo nível de produtividade do que 5. Porque as pessoas passam mais tempo conversando no café, perdendo tempo, né? Mas quando você cria um objetivo para ela, que ela vai ter um dia livre, o foco dela aumenta, ela fica mais feliz, porque ela consegue resolver assuntos pessoais, família, filho, médico, tudo aquilo que ela tem dificuldade e que ela tem que se justificar. Então a gente está mudando as coisas. E o RH está aprendendo com isso. As pessoas de RH não sabem tudo. A gente está buscando, né, porque a nossa lei é extremamente ultrapassada. Nossa legislação. Seguindo aqui, a gente precisa falar do RH 4.0, ou seja, o RH ligado à tecnologia. Obrigado. O RH ligado à tecnologia. O RH 4.0 está ligado às pessoas, a estratégias, porque o RH hoje ele fala com a estratégia. Ele não é somente uma área de staff, ele é uma área também de estratégia. E, então se discute basicamente o crescimento de uma empresa com as pessoas de recursos humanos. Porque assim a gente consegue contratar com mais qualidade, treinar com mais qualidade e reter com mais qualidade. Os processos, né, eles estão modificando, eles estão avançando, melhorando cada vez mais. E o uso da tecnologia, que está em todo o processo. Eu tenho empresas que eu chego num torno, numa máquina, as instruções operacionais elas são através de uma TV. Outras ainda estão num fluxo de trabalho, no papel, numa pasta. Né? Então, depende muito do nível da empresa, como a gente percebe que evolução que essa empresa está tendo. E o quanto vocês podem contribuir com esse crescimento, com essa inovação e com o desenvolvimento da empresa. Menos de 10%, de acordo com meus estudos, durante todos esses anos, são os talentos de uma empresa. Talentos, quando a gente fala talentos, para nós de recursos humanos, são pessoas que elas estão acima de 110% de produtividade. Elas possuem um skill comportamental muito diferente. Elas entendem pressão como desafio. Elas entendem cobrança, projetos novos como possibilidade de criar e inovar. Elas têm uma perspectiva de vida diferente nesse sentido. Né? Vive entre a busca de uma recompensa material, mas também de uma recompensa de valores pessoais. Ok? Esses talentos são joias brutas para mim. Eu preciso o tempo todo tentar identificá-los dentro de uma empresa. Então, em alguns clientes, eu olho para a área de faturamento e tento observar quem são essas pessoas. Quem é a pessoa que tem a capacidade de subir um cargo de coordenação? Quem é a pessoa que tem a capacidade de subir um cargo de supervisão? E em cima disso, eu converso, entrevisto, faço testes com essas pessoas, utilizo ferramentas americanas para poder medir competências e habilidades e entender a ambição dessas pessoas. Uma vez entendendo a ambição dessas pessoas, eu falo com o CEO direto, com as pessoas que são os grandes decisores. Eu falo, eu tenho uma pérola aqui. E essa pérola a gente pode transformar esse analista em um grande engenheiro. Né? Porque basicamente vocês são contratados como analista no mercado, não como engenheiro, porque vocês custam caro. Então, a gente entende as pessoas e eu falo, olha, da mesma forma que você tem ali uma pessoa que é um olheiro, eu tenho o Paulo aqui na gestão de pessoas em RH. Né? O olheiro está buscando ali um bom jogador, um Neymar da vida, um Messi, ele nasceu através do quê? Do olhar de alguém. Por mais que você tenha talento, se ninguém te olhar, ninguém te observar, você
vai continuar ficando na média. Você entende que a gente depende de pessoas? E quem não entende que a gente é avaliado o tempo todo, tanto pelo processo, pelo sistema e pelas pessoas, eu posso não ser tão sociável. Eu sou uma pessoa que basicamente não tenho tantos amigos, não estou tanto nas redes sociais. Isso tem um preço. Estamos já discutindo sobre marketing pessoal. Não tem problema você ser do jeito que você é. Mas tem consequências. Por que eu não consigo evoluir, dar um passo à frente de outros que fizeram a mesma coisa que eu fiz e estão bem melhores do que eu? O fator comparativo ele é saudável também. O comparar para mudar é saudável. O comparar para ficar se sentindo mal, com baixa estima, não é legal. Mas se comparar com alguém para que você possa evoluir é muito bom. É legal quando você participa de uma reunião e você percebe que esse colega tem mais capacidade do que eu. Esse colega ele fala muito melhor. Ele domina muito mais a ferramenta. Ele domina muito mais o processo. Isso é muito importante. Aprender a reconhecer isso é um valor chamado humildade. E se você pegar essa humildade, transformar isso e for resiliente, você provavelmente vai desenvolver essa habilidade também. Porque você aprendeu a reconhecê-la. É um dos maiores fatores do ser humano para o seu desenvolvimento. Então, menos de 10% são talentos dentro de uma empresa. Então, se eu tenho ali 1.000 funcionários, quantos talentos eu tenho ali? 100. Mas quantos querem realmente jogar o jogo? A peneira vai passando. Né? A gente vai entendendo. O tempo da empresa é diferente do tempo das pessoas. Eu tenho que ensinar hoje muitos empresários a entenderem isso. O funcionário vem, quanto você quer ganhar? Quero ganhar 8. Tá. Contrata ele por 8. Daqui deu 6 meses, ele olha, poxa, não tá legal aqui. Eu estou indo para uma nova oportunidade. Mas fale com a gente. RH vai lá perguntar, o dono vai perguntar, fale para a gente o que é, para onde você está indo, o que é. Não. Lá é 3 dias presencial, 2 em casa, eu posso fazer híbrido, é bem tranquilo. Ok. O valor das pessoas mudaram. O valor não está ligado simplesmente ao dinheiro e ao controle, que é o que a geração passada fazia. Dinheiro e controle, horas extras, vem. Isso facilita você ter sua casa, seu carro. As pessoas não, aprenderam a ganhar dinheiro de outras formas também. Então as empresas hoje, elas sofrem influência do ambiente social como um todo. A gente sabe que tem jovens aí que basicamente não têm uma graduação como vocês têm. Vocês fazem parte de menos de 1% da população com nível superior. Tem jovens que não têm isso. E eu garanto para você que ganha 10 vezes, 50 vezes mais do que vocês. Por quê? São escolhas. São perfis diferentes. Nasceram numa era diferente. Enxergam diferente. Se comportam diferente. Agem diferente. Né? Todo mundo já viu a historinha dos baby boomers, geração X, geração Y, não é? Geração Z. Geração.com. Quantas gerações vão vir ainda? Várias. Existem estudos que logo a gente não tem mais a capacidade de escrita. Porque se eu pedir para vocês fazerem uma redação e escrever alguma coisa agora, tenho certeza que grande parte de vocês, a escrita é ruim. Você vai falar, minha letra é feia. Por quê? Porque a gente só digita. A gente não escreve mais. Existem pesquisas que a gente vai perder essa habilidade de escrever. Interessante, né? Então, olha para onde que as coisas vão indo, vão mudando. RH, ele tem que cuidar, desde o recrutamento, que é a porta de entrada desse colaborador. É por onde ele entra. É aqui que eu digo sobre direitos, deveres, obrigações. RH faz o onboard, que é a integração. É onde eu integro esse colaborador com todas as áreas. Áreas de medicina, segurança do trabalho, áreas de gestão de pessoas, o que é treinamento obrigatório, o que é treinamentos aleatórios. Tudo isso vai somar. Quais são as obrigações jurídicas, legais, de você ser um CLT?
Sonho para muitas pessoas no passado, pesadelo para muitos jovens hoje, porque vivem a visão do empreendedorismo. Né? Aprenderam a ganhar muito dinheiro com o empreendedorismo, mas também precisa ter um skill. Não basta só querer, né? Precisa se comportar diferente. Desenvolvimento, uma responsabilidade também da área de recursos humanos, ou seja, não basta só contratar e colocar o funcionário dentro da empresa. Eu tenho que manter em desenvolvimento. Desenvolvimento com quem? Conectado com a cabeça de quem? Da empresa. Eu tenho que fazer com que vocês pensem sobre o negócio. O talento, ele pensa sobre o negócio como se o negócio fosse dele. É como se esse colaborador tivesse uma visão empreendedora. Ele cuida do negócio como se fosse dele. Ele não está ali simplesmente por um salário, como a maior parte das pessoas estão. Infelizes nas suas funções, fazendo às vezes grande parte bem mediano, outros abaixo da média, e aí a gente precisa resolver isso. Né? Enquanto está mediano, está entregando alguma coisa. Quando está abaixo da média, a gente precisa, porque gestão de pessoas tem ferramentas para isso. Avaliação de desempenho, feedback, né? Rever atividades, distribuição de atividades, diálogo diário com o chefe, com o gestor. Então, senão a gente precisa resolver as pessoas que estão abaixo dessa curva. Senão a empresa começa a ser improdutiva. Retenção. Não basta eu ir lá buscar vocês no mercado. Divulguei uma vaga hoje, através do Rafa. Essa vaga é uma vaga aí, né, para quem tiver interesse, um salário a partir de 5K. Eu vou falar para você que é bem considerável. Né? Lógico que vocês podem ganhar muito mais, esse é meu papel, mas é um salário razoável hoje. Para nós que trabalhamos com recursos humanos, a gente sabe disso. Né? Empresa bem pequena, mas precisando de um monte de coisa. O pouquinho que se fizer vai aparecer. É diferente de grandes empresas. Né? Você precisa matar um leão por dia. Você precisa ser competitivo. Empresa pequena é muito carente, ela precisa de várias coisas, de processos, ela precisa de recursos, ela precisa de suporte, ela precisa de apoio, ela precisa de desenvolvimento. Então não adianta eu só atrair as pessoas, eu tenho que reter. Quando eu falo de retenção, eu tenho que reter pelo quê? Pela relação, pela liderança, eu tenho que reter pelo investimento, como que eu faço esse reconhecimento desse colaborador. Né? Eu venho de uma geração que às vezes você tem avaliação de desempenho uma vez por ano, mas eu já trabalhei em cervejaria que a avaliação de desempenho é trimestral. Não atingiu o resultado, em 3 meses está fora. E não é simplesmente a pessoa da operação. Gestores rodam. Áreas comerciais inteiras. Se não bate e não tem performance, fora. Ser empresário no Brasil não é algo fácil. São dezenas de impostos que a gente tem que pagar no dia a dia. Né? E por fim, o onboarding, que é o desligamento, que é quando eu falei para você, quando você tem uma curva baixa, das pessoas elas não serem produtivas, elas não entregarem aquilo que elas deveriam entregar para aquilo que elas foram contratadas, a gente precisa fazer a pior parte da área de recursos humanos, que não é o atrair, que não é o desenvolver, é o desligar. Dar a oportunidade de você tentar buscar em algum lugar que você se encaixe. Porque a gente foi formado basicamente para buscar um emprego, mas a gente não aprendeu a fazer escolhas. Quero ser engenheiro de produção. De qual empresa, de qual ramo você gostaria de atuar? Não é onde tem uma vaga disponível. Já pararam para pensar nisso? Estudem a empresa. Estudem o ramo que vocês querem atuar. E aí você cria uma conexão com os valores dessas empresas, dessa organização, e aí você se torna uma pessoa competitiva para determinadas vagas. A tendência de você se frustrar e ficar infeliz por buscar simplesmente um emprego é grande, porque você só busca a vaga, o salário. Ok? Tudo bem?
Talentos, alto potencial e desempenho correspondente ao esperado. Futuros talentos, alto potencial e desempenho abaixo do esperado. Mantenedores, potencial abaixo do esperado e com desempenho. Geralmente são aquelas pessoas mais velhas que estão na empresa e ajudaram a criar seus processos. São fundamentais. A geração X, os baby boomers são fundamentais. Eles desbravaram muitas coisas para muitos de vocês. E vocês vêm com a inovação, vêm com a melhoria. Essa relação é importante. Ok? E abaixo da média, baixo potencial e baixo desempenho. Fora. Oportunidade dessa pessoa rever a área dela, rever se é nisso que ela quer atuar, se a empresa que ela está não é a cultura que ela estaria, né? Porque quando eu dou aula de administração, eu sempre falo isso para as pessoas, você tem uma cultura que ela é mais, digamos, processual, é uma cultura de processo. A outra é uma cultura mais de gente. A cultura de processo a gente não conversa muito. Você segue um processo. Agilidade e entrega. A cultura de gente, você vê que a empresa todo mundo se relaciona. É uma cultura diferente. Que cultura que é a minha empresa? É uma empresa de gente, né? Formada, todas as empresas têm gente, mas é formada por essa base de gente, né? De relacionamento e de produtividade, ou é uma cultura basicamente ligada a processos de entrega e de produção? A gente precisa sentir isso. Aí vem uma sacada, os soft skills e o hard skills, que tanto a gente fala, né? Basicamente, a formação, a gente está muito preocupado em fortalecer o quê? O hard skill, né? Ou seja, as competências técnicas. Então, se eu sou um engenheiro e basicamente não domino determinadas ferramentas, métodos, basicamente você está fora. Ok? Se você já não tem um inglês, um espanhol, um mandarim, isso já tira você também do jogo, frente a outros que têm. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que você vai olhar para o RH 4.0, poucos de vocês sabem, e muita gente me questiona isso nas aulas de pós-graduação, por que o meu currículo não passa no LinkedIn, na GUP? Porque basicamente existe um algoritmo ali dentro. O RH basicamente se transformou em inovação tecnológica. Se você se candidata a uma vaga na empresa X e nessa vaga estava escrito inglês avançado, o algoritmo vai buscar a palavra inglês avançado. Se no seu currículo, no seu cadastro não tiver, você não passa nesse funil. Simples assim. Então, hoje dá mais trabalho de você arrumar um emprego. Você não xeroca o mesmo currículo e sai distribuindo para tudo quanto é lugar. Porque existe uma tecnologia ali por trás. Então, para o RH hoje, gera bastante trabalho, porque antes de fazer isso, a gente chama de triagem, ele tinha que olhar e analisar cada currículo, se tem inglês, se não tem inglês, se tem inglês, se não tem inglês. Hoje, ele recebe essas informações, analisa essas informações, uma vaga de engenheiro de produção em Sorocaba. Ok? Quantos currículos você acha que vai ter? Quantas faculdades a gente tem formando alunos? Quantos gestores de produção foram dispensados? Para nós, a gente lida com esse número todos os dias na rua. Então, provavelmente para uma vaga, a gente vai ter uma média de mais ou menos 500 candidatos. Desses 500 candidatos, mais ou menos 50 a gente vai querer ouvir essas pessoas. Desses 50, na terceira semana, a gente vai restringir para 20. Depois, na terceira semana, a gente vai para uma outra conversinha e com mais alguns testes, vai cair para 10. Desses 10, eu vou selecionar 3. 3, com uma média de 90% a mais. Não existe ninguém 100% para uma vaga. Não existe ninguém 100% pronto para nenhuma área do mercado. E eu vou pegar essa pessoa que está acima de 90%, né, com as características do que a empresa está buscando, uma pessoa com uma média de 80% e uma de 70%. Por quê? Porque existe estratégia em gestão de pessoas. Se a empresa ela quer uma pessoa muito pronta, muito matura para aquela função, quer que já chegue executando e que vai ter que pagar mais alto, é assim que funciona,
eu vou contratar a pessoa acima de 90%. Eu preciso gastar menos tempo com ela em treinar, em desenvolver, em orientá-las de como se comportar dentro de uma empresa. Se não, a minha empresa ela não é tão competitiva. Mas a gente não paga tão mal, mas a gente também não tem todos os benefícios. Então eu trago essa pessoa aí com 80%, talvez a gente tenha que gastar um pouquinho mais de tempo nela, para ela maturar, para ela trazer um resultado daqui 3 meses, 6 meses. A gente já contrata com essa consciência. Ou se a empresa precisa dessa posição, ela não tem muitos recursos, ela está mais suscetível ao candidato, ela vai contratar esse de 70%. Porque ela tem um tempo maior para formar esse cara, 2, 3 anos. Entenderam a estratégia como é feito? Então, vocês precisam olhar para o LinkedIn de vocês como o que vocês têm colocado lá. Lá já começa o primeiro filtro. Né? É um filtro tecnológico para depois chegar em pessoas. E aí vem o fator do hard, que é o que vocês estão buscando. E, basicamente, eu converso todo dia com profissionais como vocês. Eu mentoro vários engenheiros, tanto do Grupo Votorantim e de outras empresas de aviação. E o que eles estão buscando? Pessoas com salário de 15, 18, 20. Mas com medo, preocupados em manter a estabilidade do emprego. E não é o conhecimento técnico que coloca em jogo. Eles sabem exatamente o que eles fazem. Como supervisores, como gerentes hoje. Qual é o maior desafio deles? Pessoas. Soft skill. Porque existe uma ferramenta chamada Ferramenta de Avaliação de Desempenho 360 que não existia no final do século 2000. O chefe simplesmente avaliava vocês, o colaborador. Na avaliação 360, o chefe também é avaliado. Então, a cada ciclo de avaliação, seja trimestral, seja semestral ou anual, dependendo da empresa, esse chefe também se submete a uma avaliação. Cara, você não me dá feedback. Eu estou aqui há 6 meses executando. Vai aparecer na avaliação. O chefe não dá feedback. O chefe só chama a atenção quando eu erro. O chefe não me desenvolve, não me dá coisas novas para desenvolver. E isso tira o cara fora do jogo também. Então eles vão para o processo de coaching e mentoria para entender como que eles devem se comportar nesse ambiente empresarial hoje, novo. Né? Lembra muito aquele filme Batatinha, né? Batatinha 1, 2, 3, né? Então, ou seja, conforme o movimento que você faz, você está na mira, né? Então você tem que prestar muita atenção. Pessoas que buscam cargos de supervisão, gestão e coordenação de time, não adianta ser só bom naquele conhecimento técnico. Tem que ser melhor do que isso. Você precisa entender de gente. Precisa ter comunicação, precisa ter capacidade de proatividade, precisa ter criatividade, relacionamento interpessoal, intrapessoal, de autopercepção. Quais são os seus gaps, quais são as suas dificuldades. Né? Falando aí de, basicamente, diversidade e inclusão, seus valores sobre os valores de outras pessoas, que é o time, é o grupo, tomar muito cuidado com isso. RH está ali tentando equilibrar os pratos, né? Que você não traga a religião para dentro do time, que você não traga o time de futebol para dentro do time, porque vai dar problema. Que você não discuta sexualidade de algo ou de alguém, que você vai ter problema. E aí eu tenho jurídico olhando para isso, eu tenho compliance olhando para isso. Para quê? Para evitar problemas que gerem prejuízos para a empresa. Porque dependendo da forma como o seu comportamento como chefe, você pode me gerar prejuízo dentro da empresa. Ok? Então precisamos aí desenvolver o nosso hard e soft skill. Estamos quase lá, gente. Aqui ele tem um delayzinho mesmo. Isso. Então não é normal saber o que queremos, é uma realização psicológica rara e difícil. Abraham Maslow já falava a respeito disso. A gente tem que escolher, fazer escolhas muito cedo. Eu tenho pessoas que muitas vezes falam, cara, eu fiz engenharia, mas não gosto de ser engenheiro. Me sinto bem realizando, fazendo hambúrguer em casa. E aprendi a ganhar dinheiro fazendo hambúrguer em casa. Hoje, tudo bem, legal, você mudar a rota. Né? Hoje é mais fácil mudar a rota. No passado não era assim. Fazer um curso como esse não seria tão fácil. Né? Então, a gente volta naquele início da palestra que a escolha está em quem? Está na mão de quem? Está na empresa?
está em vocês mesmo, né, essas escolhas. Da mesma forma que tem pessoas que sonham fazer um curso de engenharia, mas não tem recurso. E às vezes não tem inteligência, no sentido de conseguir passar por todo esse cenário. Eu conheço pessoas que ficaram aí, fazendo aí 5 vezes a disciplina de AutoCAD, não passa. Né? Tem engenheiro que levou 10 anos para se formar como engenheiro. Perseverança. Isso acontece em outras áreas também. Né? Você está fazendo para quem o curso? Para você ou para os seus pais? Essa é uma percepção que a gente tem que ter também. Mundo virtual, construindo uma vida social, não dá para a gente ficar fora de tudo isso. Né? Não dá para a gente ficar fora das redes sociais, não dá para a gente não cuidar do nosso LinkedIn, porque hoje você está empregado, amanhã você não sabe que você está. Emprego é uma posição. Você pode estar empregado e desempregado no outro dia. Hoje você pode estar desempregado, amanhã você pode estar empreendendo, descobrir novas habilidades e criar algo novo. Né? Então esse mundo virtual é muito importante, né? Fazer reuniões, participando de jogos virtuais, essa visão toda do metaverso aí que traz para a gente aí, né, uma mente mais disrupta, algo mais criativo, inovador, algo que parece que está tão longe, mas está tão perto ao mesmo tempo. Você na matéria da capa. Esse exercício foi criado por David Sabat. Desafia a imaginação e ajuda você a ligar o propósito de interesses fundamentais. Então feche os olhos rapidinho. Pensa você, se você fosse convidado para fazer ou dar uma entrevista para uma revista, para sair em uma revista específica, como você se veria nessa capa? Como você estaria vestido? Como seria seu semblante? Qual frase de impacto teria na capa dessa revista, falando sobre você? Como seria a sua carreira, a sua trilha? O que você acha que estaria sendo comunicado naquela revista, naquele momento? Pensa, imagine, veja a sua imagem nesta capa de revista. Podem abrir os olhos. Conseguiram enxergar? Quando você olha para aquilo que você construiu, isso está ligado diretamente com seus valores, não está ligado diretamente com o conhecimento técnico que você está buscando. Ele está ligado por um estágio totalmente emocional e psicológico. Como que eu estava? Eu estava de capacete, com um time atrás, ou eu estava numa sala confortável, com ar-condicionado, um iMac, iPhone, uma secretária do lado, eu estava de vestido, eu estava de terno, eu estava sujo. Como que era essa percepção de quando você sai nessa revista? Eu fui entendendo isso como marketing pessoal. As pessoas compram aquilo que elas veem também. Então, se a gente está falando que a tecnologia está mudando de como eu contrato, recruto, seleciono ali pessoas, por mais que a gente faça entrevistas online hoje, a gente está avaliando pessoas. E uma das coisas que o ser humano sabe fazer muito bem, não precisa ter curso, é só aprender. Logo como bebê, você já aprende a julgar as pessoas. Então a gente sempre vive à beira do julgamento de alguém. Será que ele gostou da entrevista? Será que ele gostou do meu cabelo? Será que ele gostou da minha roupa? Será que ela me aprovou? O tempo todo a gente está sendo avaliado e julgando também as pessoas. Então esse é o exercício que eu queria que vocês fizessem para fixar exatamente para onde você está levando a sua carreira. Como que você está gerindo a sua carreira hoje? Como que você está se enxergando dentro dessa carreira? Paulo, não enxerguei nada. Fica do final da palestra, a gente precisa conversar. Não consegui enxergar. Não consegui ver. Ok? Tudo bem? Essa é uma capa de revista, basicamente de uma revista da região de Boituva. E aí foi feita uma matéria que eles me pediram, eu falei sobre os 40 a mais. Eu já estou com 46, né? Agora daqui a pouco tem que fazer os 50 a mais. Aqui um pouquinho, você na matéria da capa. Aqui faz um pouquinho toda essa trilha
aonde eu comecei, o que eu estava fazendo, lá em 94, né? Comecei como office boy, na Penalty, depois fui para uma empresa de injeção plástica, fiquei por 3 meses, dali fui para o Grupo Votorantim, comecei como auxiliar de produção, saí de lá como especialista em gestão e desenvolvimento de pessoas, fui para a Esquicariol para coordenar projetos de implantação de SAP, com gestão de pessoas, com talentos, desenvolvimento de liderança. Fez toda uma trilha ali. Então é importante como você se enxerga nisso, né? E parece que quando eu fecho os olhos, exatamente o que eu queria aos 17, 18 anos acontece. Mas existe um planejamento para isso, existe uma forma de como fazer isso. Às vezes a gente, né, quer tirar a onda, a gente vê alguém que a gente vê que a gente conhece, ou a gente quer fazer uma crítica. Também, ó, faz dancinha, faz isso e faz aquilo. Cada geração faz uma coisa. Eu descobri essa semana um senhor que eu estava entrevistando, ele é supervisor de produção, ele tem 55 anos. Ele era um TikToker aqui de Sorocaba. Ele tinha mais de 150 milhões de seguidores. E quando ele contou a história dele, engraçado, né? Ele falou, o RH me chamou, foi assistir meus vídeos. Ele canta, ele dançava, parava em pontos turísticos aqui. Mas ele falou que o TikToker salvou a vida dele. Porque ele perdeu a mãe e perdeu a esposa por um câncer. E os filhos morriam de vergonha. Falou, pai, para com isso. Mas ele falou, cara, a tecnologia me salvou. E eu fiquei impressionado. Eu estou impactado ainda, porque eu estou resumindo o resumo do resumo. Mas a história que ele me contou numa entrevista de 1 hora é sensacional. Ele utilizou a tecnologia, né, como um fator de relacionamento, de uma esperança, e que funcionou muito bem para ele. E aí ele me mostrou até alguns vídeos que ele guardou, embora ele já tenha derrubado a conta dele. Eu achei bastante interessante, e o RH falou assim para ele, você é bastante ousado. Porque os funcionários estavam reclamando, né? Sempre tem aquela pessoa falando mal. E aí o RH tem que sondar, tem que ver se ele não está expondo a marca ou o nome da empresa, como ele está se comportando. Né? Nós somos o reflexo também. Embora a gente tenha essa visão fora da empresa, a gente pode tudo, pode e não pode para nós de RH, porque a gente stalkeia tudo que vocês têm de redes sociais. A gente avalia LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo. Por quê? Porque tudo aquilo que reflete a marca de uma empresa, a empresa ela tem que ser guardiã disso. E tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma questão de ética. Né? Tem os que concordam e os que não concordam. Então eu não posso ter um supervisor o tempo todo postando determinadas fotos, porque aquilo vai ser ruim. Eu não posso que uma supervisora, uma gerente, mostre determinadas fotos e vídeos. Se o princípio da liderança é o exemplo, fica muito difícil depois você tentar cobrar, principalmente grandes times. Mas isso dá muita discussão. Mas o RH, legalmente, ele tem que se guardar junto com o jurídico para poder cuidar de tudo isso. E aí vem a palavrinha brand, que eu acho que vocês já devem ter estudado, se não, o que significa brand, né? Ou brand management. É uma estratégia de gestão de marca que visa torná-la mais reconhecida pelo seu público e presente no mercado. Não é só foto, não é só imagem, é conteúdo, é inteligência, é tecnologia, é inovação, é alcance de diversas frentes. Fazer rádio me atinge um público, vir presencialmente aqui me atinge um público, do qual outros não atingem. Fazer algo nas redes sociais atinge um outro público, porque as pessoas estão nichadas em públicos diferentes. Isso é uma característica de marketing, pessoal. Eu acompanho um técnico de segurança e ele é muito legal porque assim, ele utiliza muito bem a ferramenta dentro de uma empresa. Ele posta o treinamento que ele faz, ele tira foto com a galera, ele bota conteúdos no LinkedIn,
né? E são coisas técnicas, mas lógico, ele tem uma desenvoltura para isso. E eu venho acompanhando. Toda vez que eu vejo ele mudando de empresa, ele sempre está crescendo, sempre está crescendo. Né? Por esse jeito dele de aprender a lidar. Aqui também é só um depoimento, né, dessa cirurgiã plástica, doutora Evandra, e fala um pouquinho sobre o trabalho de coaching que eu fiz com ela por 8 meses. Ok? Finalizando aqui para vocês. Quase lá, 95%. Aqui está o brand. Fiz direito, Juliano? Estou fazendo? Não é fácil. Eu sou quarentão. Né? É eu que acabo tendo que pensar muitas coisas aqui. Tem todo um time que olha, que organiza, mas você tem que estar disposto para lá fazer uma foto, você tem que estar disposto para dar uma entrevista, tem que estar disposto para dar uma palestra. Vocês entenderam? Amanhã surge uma oportunidade para você. Um professor te convida. Você pode falar, me fala alguma coisa técnica que vocês estudam em produção. Um de cada vez, senão eu fico confuso. Melhoria contínua, BI. Aí o professor fala, vem você falar pra gente. Como que é seu nome? Ana, ó, vou abrir 20 minutos da aula para você falar, sinal que esse professor viu alguma coisa em você, um potencial. Daí você fala, ai, não vou. Não sei se eu falo bem em público, já vem toda aquela questão do friozinho na barriga. Aproveitem a oportunidade. Amanhã um gestor te convida a participar de uma reunião, você não precisa saber tudo, você aprende. Não tenha medo. Crie a sua marca. Crie a sua identidade. Alguém já está enxergando algo em você. Paulo não nasceu pronto. Alguém foi observando Paulo e foi falando, ó, faz isso, faz aquilo, talvez aqui seja melhor, vá para o lado direito, vá para o lado esquerdo. E isso vai modelando. Busque essas possibilidades. De uma certa forma, o YouTube é algo que eu deixo ali como um repositório, né? Fiz uma palestra legal aqui para vocês também, para o time de, agora eu esqueci o nome, manutenção. Falamos sobre retenção dentro da área de manutenção. A palestra está lá, depoimentos de pessoas, porque as pessoas elas vão... Se o Paulo está falando que ele vai pesquisar se você está se candidatando a uma vaga para entender quem você é, como você se comporta, como você age, como você pensa, olhando, stalkeando as suas redes sociais, basicamente, eu tenho que também colocar ali a vivência de tudo isso. Então eu tenho o YouTube como um arquivo ali para as pessoas olharem, tem o LinkedIn, que eu cuido bem mais disso. A minha base de relacionamento vem de LinkedIn. O meu nível de cliente vem de pessoas de nível superior para cima, de empresários, empreendedores. Né? Para essas pessoas que eu trabalho. O meu site, que é a Contexto, que é o meu PJ de 18 anos. Ali está o meu CNPJ. E depois, nesses últimos 5 anos, surge o Paulo Paiva, né? Coaching especialista em vida, carreira e negócios. Que é uma coisa que eu relutei bastante, mas parece que eu já previa uma pandemia, não sei, é um negocinho aqui que eu falo sempre, sou muito grato a Deus nesse sentido, porque ele falou, poxa, vai, você já está preparado para isso. E aí vem a cara do Paulo Paiva, tem um escritório no Campolim, atendo muita gente ali, muitos profissionais, muitos colegas de vocês. Temos aí pessoas daqui que eu atendo, com o objetivo de ajudar eles a performarem mais na gestão, na liderança. Né? A gente trabalha 3 modelos de coaching. Coaching de carreira, coaching executivo, que geralmente são para executivos, empresários ou empreendedores, e o life coaching, que está muito ligado ao autoconhecimento. Às vezes tem pessoas que falam assim, Paulo, tenho casa, tenho chácara, estou bem, meus filhos casaram. Entrevistei uma pessoa agora, 54 anos de idade. Meu marido é um executivo de empresa. Eu estou um pouquinho sem propósito de vida. Você entende que o propósito ele remodela? Aos 20 eu tenho um propósito, às vezes a gente nem sabe o que é propósito aos 20. Aí aos 30 esse propósito ele está ali do lado. Aos 40 ele já tem outro significado e a pessoa com 54 anos de idade falou assim, precisava ressignificar. No Coaching Life a gente discute um pouquinho essa questão dos 54 anos, quais são as suas motivações, quais são os seus objetivos, saber que a gente vai viver provavelmente mais de 80 anos com a tecnologia, com a saúde, tudo que está acontecendo hoje. Então a gente precisa renovar isso.
Né? Não é à toa que tem pessoas que falam assim, puxa, eu acho que eu vou fazer um curso, meu sonho era fazer psicologia aos 54 anos de idade. E de repente a pessoa começa a estudar. Meus filhos estão criados, outros chegam para mim com 30 anos de idade e falam, olha, juntei uma grana tal, quero fazer um intercâmbio. Eu tenho várias pessoas assim. Acompanhei um jovem, ele voltou há pouco tempo, ele ficou basicamente 1 ano estudando inglês. A gente decidiu isso no processo de coaching dele, né? E ele foi estudar, foi para fora. Hoje veio, já assumiu algumas coisas da empresa, da família, é no ramo de combustível. Ou seja, esse propósito a gente está em busca de. A gente está construindo isso o tempo todo, até morrer. Aí a gente vem aí, basicamente, site Contexto, site Paulo Paiva, Facebook e o Instagram, que eu cuido um pouquinho mais, dou um pouquinho mais de olhar para isso. Eu consigo fazer uma comunicação mais rápida, sem muita qualidade de ficar tentando impressionar. Geralmente o que você vai ver ali é o que o Paulo é no dia a dia. Né? Os stories não são tão bonitinhos, tão trabalhados quando eu faço. Né? Às vezes o time chama a atenção, faz um pouco melhor isso, melhora isso. Mas é a minha vida. Acordo 5h15 da manhã, vou para a academia todos os dias, é meu laboratório. Entro nos meus clientes às 9 horas, trabalho até às 17 nos clientes, empresas, e depois consultório. Atender as pessoas ali, e aí termina às 20, 21, mais ou menos isso. Essa é a rotina do dia a dia. Ok? Vamos finalizar aí. Chegamos ao fim de nossa jornada de hoje.